desde essa aula de reflexão de ondas até o final, né, a gente vai ver apenas fenômenos ondulatórios. Em todas essas aulas, o mais importante é que você saiba, né, qual ou quais grandezas vão variar da onda, né, vocês lembram da aula anterior, e qual ou quais grandezas vão ficar constantes. Então, de certa forma, a gente aproveita e acaba revisando as grandezas em todas as aulas, ok? Na aula de hoje, por exemplo, né, nós vamos ver na reflexão de ondas, lembrar amplitude, período, frequência, pulsação, velocidade de propagação e comprimento de onda. Um detalhe importante é que essas três aqui, elas estão ligadas, né? Período, frequência e pulsação. De que forma que elas estão ligadas? Período é inverso da frequência, frequência é inverso do período. E a pulsação, que é a frequência angular, né? É a frequência vezes 2π. Em outras palavras, falar que elas estão ligadas, né, seria equivalente a dizer se uma delas mudar, as outras duas mudam também. E vice-versa. Se uma delas permanece constante, né, as outras duas também permanecem constantes. Na reflexão de onda, por exemplo, nenhuma dessas seis grandezas vai se alterar. Quer dizer, a amplitude permanece a mesma na onda refletida, o período permanece igual, então, por consequência, a frequência e a pulsação também, velocidade de propagação será a mesma também na onda refletida, que as ondas de vestibular, né, elas não vão sofrer amortecimento, tá bom? Então a gente não vai ver uma perda de energia, velocidade de propagação da onda refletida vai ser igual à velocidade de propagação da onda quando ela estava indo para o outro meio, tá? E finalmente, o comprimento de onda também permanece igual. Espera aí, professor. Se essas seis não mudam, né, qual que vai mudar? Na verdade, apenas uma grandeza pode ou não mudar, que seria a fase. A fase a gente vai usar a letra φ, né? E o motivo de eu não ter mencionado ainda é que a gente estuda a fase com um pouquinho mais de cuidado, né, na aula de interferência, tá bom? Então, por enquanto, vocês vão ter que fazer de conta que vocês sabem mais ou menos o que é a fase. Para a gente não se perder, vamos fazer o seguinte. Isso aqui que eu desenhei é chamado de um pulso, né? Eu desenhei um pulso para cima, entre aspas, né, e um pulso para baixo. Só para você ficar ligado, aqui a fase é positiva, quer dizer, esse pulso, de certa forma, ele está acima do eixo, né? Você lembra que isso aqui é o eixo. Então, nós dizemos que essa onda, ou esse pulso, tem fase positiva. Por outro lado, esse pulso que eu desenhei, essa barriguinha está para baixo do eixo, né? Então, nós dizemos, por enquanto, simplesmente, que essa onda, ou esse pulso, tem uma fase negativa. Tá ok? Por que será que eu mencionei isso? Na verdade, uma das duas questões que mais caem na vestibular de reflexão de ondas seria o caso de você amarrar uma corda na parede, isso aqui é uma parede, tá ok? Eu amarrei nesse ponto aqui, e produzir um pulso que se propaga para a direita, aqui no meu caso, né? Como eu estou demonstrando na figura, tá bom? Perguntinha, como é que vai ficar o pulso refletido aí, tá? Você vai primeiro lembrar, ele vai refletir dessa forma aqui. Ele vai voltar por baixo, falar assim, né? Coloquialmente, tá bom? Então a gente diz que na ida, essa onda, esse pulso tinha uma fase positiva, na volta ela tem uma fase negativa. Então nós dizemos que essa reflexão, nessa reflexão, né, houve uma inversão de fase aí, tá bom? Qual o critério aqui? Tá? O meio para o qual a onda ou o pulso está indo, né, seria mais fixo, né, ou mais denso do que o meio de origem. Tá? No caso da corda, a gente pode falar genericamente que a corda está presa nesse ponto aqui. A explicação, na verdade, não tem nada a ver com ondulatória, né? Seria a terceira lei de Newton. Tá? Quando esse pulso chegar aqui, nesse preguinho na parede, ele vai puxar a parede para cima. Pela terceira lei de Newton, esse preguinho vai puxar a corda para baixo. Então, produzindo esse pulso aqui na volta. Tá ok? Se por outro lado eu amarrasse essa corda numa argola, né, e deixasse essa argola deslizar numa haste aqui, por exemplo, na hora que eu produzisse esse pulso, né, ao ser refletido, ele seria refletido e voltaria exatamente assim. Ó. A argolinha continua presa aqui. A única diferença é o sentido do movimento. Ele estaria indo para a esquerda. Então, nessa reflexão, nós dizemos que não houve inversão de fase aí. Um rápido resuminho aí, né? Então nós vamos lembrar de novo.
as 6 grandezas que definem ou determinam a onda, né? Amplitude, o período, a frequência, a pulsação, velocidade de propagação e o comprimento de onda, nenhuma delas se altera na reflexão de ondas, tá bom? Apenas a fase, né? A fase φ, pode ou não se alterar, pode ou não se inverter, conforme o meio de destino. Tá? Se o meio para onde ela está indo, para onde a onda está indo, né, for mais denso ou mais firme, mais fixo, né, do que o meio de origem, aí ocorrerá uma inversão de fase. Se não, a onda vai refletir sem inversão de fase aí, tá ok? Só uma observação aí, né? Como vocês perceberam, na verdade trata-se de você lembrar que nenhuma das grandezas se altera, tá? Só a fase que pode ou não se alterar. Então, de certa forma, os exercícios de reflexão de onda, né, se concentram no caso da corda, por isso que eu estou mencionando essa equação aqui. Essa equação te dá a velocidade do pulso, né, produzido na corda em função da tensora, da força que traciona a corda e da densidade aqui embaixo. Então, seria a raiz quadrada da tensora pela densidade. Como vocês já estão ficando meio calejado, né? Densidade na física a gente pode, a princípio, ter 3 densidades. Aquela que você vê na química, massa sobre volume, a gente chama de densidade volumétrica, tá? Usa-se muito hidrostática, por exemplo, mas também a gente tem densidade superficial, seria massa pela área. Nós vamos usar bastante na parte final de eletrostática, né, para calcular a densidade superficial de carga, por exemplo. Tá? E, finalmente, a gente tem a densidade linear, que é massa pelo comprimento, que é a densidade que a gente vai usar no caso do cálculo de velocidade de propagação nessa equação aqui. Tá bom? Então, vamos repetir. Velocidade de propagação de um pulso numa corda, né, é raiz quadrada da força que traciona a corda, da força tensora, dividido pela densidade linear, que seria a massa da corda dividido pelo comprimento da corda. Tá bom? Como normalmente a gente trabalha tensor em newtons, né, é importante que você mantenha uma coerência dentro dessa formulinha aí. Então, a tensora é força, né, é newton. Isso já determina que nós trabalhemos no Sistema Internacional de Unidades. Então, automaticamente, a densidade tem que ser em massa em quilogramas e comprimento, o L, né, seria metro. Então, a densidade linear terá que ser trabalhada em quilogramas por metro aí, tá bom? Aí a velocidade que nós vamos obter vai ser dada, claro, no Sistema Internacional. Vocês já estão acostumados em metros por segundo aí, tá ok?